Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os campeões da UEFA Champions League. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação desse conteúdo. A história da Copa dos Campeões começa na temporada 55-56. O Real Madrid venceu o Stade de Reims numa final bem movimentada, por 4-3. Aquele era só o início da hegemonia do clube espanhol na competição. Na temporada seguinte, o Real Madrid conquistou o bicampeonato ao derrotar a Fiorentina por 2-0, no estádio Santiago Bernabéu. O time espanhol mostrou sua força e dominância no cenário europeu mais uma vez. A competição naquele momento ainda estava restrita a campeões nacionais e convidados. Em 57 e 58, o Real Madrid manteve sua supremacia ao bater o Milan por 3-2 na prorrogação. A final foi realizada em Bruxelas e foi uma das mais emocionantes da época. Foi o terceiro título consecutivo dos merengues. Na edição de 58-59, o Real Madrid levantou o troféu, vencendo mais uma vez o Stade de Reims por 2-0. A partida ocorreu em Stuttgart, na Alemanha. O destaque novamente foi o lendário atacante Alfredo Di Stéfano, que marcou pela quarta final consecutiva. O Real Madrid contava com um ataque ainda mais poderoso na final de 60. Juntos, Di Stéfano e Puskás marcaram os 7 gols na goleada por 7-3 diante do Eintracht Frankfurt. Finalmente, em 61, a hegemonia do Real Madrid foi quebrada e o clube não marcou presença nem na final. A decisão foi disputada entre o Benfica e o Barcelona, com um final feliz para os portugueses. O Benfica manteve o domínio em 61-62, vencendo o poderoso Real Madrid por 5-3 na final de Amsterdã. Eusébio teve uma atuação histórica com 2 gols. O time português confirmava sua grande fase no futebol europeu. O Benfica voltou à final de 63, mas dessa vez foi superado pelo Milan. Os italianos venceram por 2-1, numa virada liderada por Gianni Rivera e pelo brasileiro José Altafini, autor de 2 gols. No ano seguinte, o outro gigante de Milão marcava território no maior palco do futebol europeu. A Internazionale derrotou o Real Madrid, que já contava com algumas estrelas em reta final de carreira. A edição de 64-65 viu a Inter repetir o feito, agora vencendo o Benfica por 1-0 no Giuseppe Meazza. O brasileiro Jair da Costa, que nos deixou recentemente, marcou o gol do título dos Nerazzurri. Seis anos se passaram até um novo título do Real Madrid. Os espanhóis derrotaram o Partizan Belgrado por 2-1. Se a espera do quinto para o sexto título foi pequena, a conquista seguinte demoraria décadas para acontecer. Em 66-67, o Celtic da Escócia fez história ao se tornar o primeiro clube britânico campeão europeu. A equipe, apelidada de Os Leões de Lisboa, derrotou a Inter de Milão por 2-1. Com um estilo ofensivo e corajoso, o Celtic quebrou a hegemonia da escola italiana, que era um pouco mais defensiva. Na edição seguinte, o Manchester United conquistou seu primeiro título europeu liderados por Bobby Charlton e George Best. Na final, eles venceram o Benfica por 4-1 na prorrogação. Esse título também foi marcante por ser uma homenagem às vítimas do desastre aéreo de Munique, que completava 10 anos.
A temporada de 68-69 viu o Milan dominar o Ajax, com uma vitória por 4-1 na final. O destaque foi Pierino Prati, que marcou 3 gols na partida decisiva. O Milan consolidou-se como uma das potências do futebol europeu daquele período. Em 69-70, o Feyenoord da Holanda surpreendeu ao vencer o Celtic na prorrogação por 2-1. Com isso, eles conquistaram sua primeira e única Copa dos Campeões. O time abriu caminho para a era de ouro do futebol holandês na década de 70. O Ajax iniciou sua dinastia ao derrotar o Panathinaikos por 2-0 na final de 71. O clube holandês apresentou ao mundo o futebol total. Essa vitória deu início a uma sequência de 3 títulos consecutivos da equipe. O Ajax manteve a hegemonia em 71-72, vencendo a Inter de Milão por 2-0. O time holandês encantou a Europa com seu estilo ofensivo e dinâmico. Esse título consolidou Johan Cruyff como o maior astro do continente. Em 72-73, o Ajax conquistou seu tricampeonato ao derrotar a Juventus por 1-0. Com o gol solitário de Johnny Rep, a equipe encerrou sua era gloriosa. Esse foi o último título de Cruyff com o Ajax, antes de sua ida ao Barcelona. A temporada 73-74 foi marcada pelo primeiro título do Bayern de Munique. Essa foi a única decisão da história que precisou ser disputada em 2 partidas. Liderados por Beckenbauer e Gerd Müller, os bávaros suaram para empatar com o Atlético de Madrid no primeiro jogo, mas golearam na partida seguinte por 4-0. Na edição 74-75, o Bayern defendeu o título com sucesso ao derrotar o Leeds United por 2-0. A equipe manteve sua base vencedora, consolidando-se como a principal força europeia da época. Esse jogo foi marcado por polêmicas de arbitragem que geraram protestos por parte dos ingleses. O Bayern de Munique conquistou seu tricampeonato consecutivo ao derrotar o Saint-Étienne por 1-0. O gol decisivo marcado por Franz Roth reforçava a era dourada do clube. Em 76-77, o Liverpool iniciou sua trajetória de sucesso continental ao vencer o Borussia Mönchengladbach por 3-1. Com destaque para jogadores como Kevin Keegan e Ian Callaghan, os Reds conquistaram sua primeira Copa Europeia. Na temporada seguinte, o Liverpool manteve sua supremacia ao derrotar o Clube Bruges por 1-0. Com o gol de Kenny Dalglish, o time inglês consolidou seu estilo sólido e eficiente. A equipe mostrou força defensiva e inteligência tática nas decisões. Em 78-79, o Nottingham Forest surpreendeu ao vencer o Malmo da Suécia na sua primeira final europeia. Sob o comando do carismático Brian Clough, o clube se destacou pelo pragmatismo. A vitória reforçava o domínio inglês na competição. O Nottingham Forest voltou à final de 80 e superou o Hamburgo da Alemanha por 1-0 na final. Com o gol de John Robertson, a equipe alcançou o bicampeonato consecutivo. Foi o auge de um clube que saiu da segunda divisão para o topo da Europa. Na temporada 80-81, o Liverpool voltou ao topo ao vencer o Real Madrid por 1-0 na final em Paris. O gol de Alan Kennedy garantiu o terceiro título europeu dos Reds.
Em 81-82, o Aston Villa surpreendeu ao conquistar seu primeiro título europeu ao derrotar o Bayern de Munique por 1-0. Essa foi a sexta conquista consecutiva de uma equipe inglesa na competição. Em 83, o Hamburgo quebrou a sequência inglesa ao vencer a Juventus por 1-0. Félix Magath marcou o gol do título logo no início da partida. Essa foi a consagração do futebol alemão após anos de vice-campeonatos. O Liverpool seguia forte no continente e alcançou seu quarto título europeu ao vencer a Roma nos pênaltis em pleno estádio olímpico. Após um empate por 1-1 no tempo normal, os ingleses triunfaram por 4-2 nas penalidades. O Liverpool voltou à final do ano seguinte, mas dessa vez acabou derrotado para a Juventus de Michel Platini. A final foi ofuscada pela tragédia de Heysel, que teve 39 mortes e grande impacto no futebol europeu. Esse foi o primeiro título europeu da velha senhora. Em 85-86, o Steaua Bucareste da Romênia conquistou seu único título ao vencer o Barcelona nos pênaltis. A partida terminou 0-0, e o goleiro do Cadan foi o grande herói ao defender as 4 cobranças dos catalães. – 25 anos depois, Portugal voltou a ter um campeão europeu. Dessa vez, o Futebol Clube do Porto foi o grande vitorioso. Com um gol de calcanhar de Madjer e outro do brasileiro Juari, o time português venceu o poderoso Bayern de Munique de virada por 2-1. Em 88, nós tivemos outro campeão inédito. O PSV da Holanda derrotou o Benfica nos pênaltis após um empate por 0-0. Naquele time, alguns jogadores também seriam campeões europeus com a Holanda, semanas mais tarde na edição da Eurocopa. A temporada 88-89 teve o Milan como campeão, goleando o Steaua Bucareste por 4-0. Com 2 gols de Van Basten e 2 de Gullit, o time de Arrigo Sacchi encantou a Europa. Em 89 e 90, o Milan conquistou o bicampeonato consecutivo ao vencer o Benfica por 1-0. A equipe manteve a base do ano anterior e o estilo envolvente. O domínio do clube italiano marcou o início de uma nova era no futebol europeu. No ano seguinte, nós tivemos um campeão surpreendente. O Estrela Vermelha de Belgrado venceu o Olympique de Marselha nos pênaltis após um empate por 0-0 no tempo normal. Muitos craques daquele time sairiam nas temporadas seguintes para atuar em gigantes do futebol europeu. Em 1992, o Barcelona teve a oportunidade de conquistar a sua primeira Copa Europeia. A final contra a Sampdoria não foi nada fácil, e o título só veio na prorrogação após um belíssimo gol de falta do zagueiro artilheiro Ronald Koeman. A temporada 92-93 foi a primeira na era moderna e teve novamente um campeão inédito. O Olympique de Marselha pôde curar o trauma de 2 anos antes após perder a decisão para o Estrela. Os franceses dessa vez derrotaram o favorito Milan por 1-0. Em 94, a final da Liga dos Campeões gerou grande entusiasmo por contar com 2 gigantes do futebol em grande fase. A expectativa era de que Milan e Barcelona fizessem um jogo de muito equilíbrio. Porém, o que se viu foi um massacre dos italianos, que dominaram a partida do começo ao fim e aplicaram uma goleada por 4-0.
No ano seguinte, o Milan teria a oportunidade de empatar em número de títulos com o Real Madrid. Os italianos marcaram presença na final novamente e enfrentariam o excelente time do Ajax. Os holandeses foram mais felizes na decisão e viram o jovem Patrick Kluivert, de 17 anos, marcar o gol do quarto título europeu do clube. Onze anos após a primeira conquista, a Juventus pôde celebrar seu segundo título na Liga dos Campeões. O adversário na final foi o Ajax, que manteve boa parte do time vencedor do ano anterior. A velha senhora foi campeã nos pênaltis e até voltaria a outras finais no futuro, porém sem contar com a mesma sorte. Pela terceira vez consecutiva, o campeão da temporada anterior chegou à decisão e ficou com o vice. A Juventus acabou superada pelo Borussia Dortmund, que era finalista pela primeira vez. Essa foi a consagração de uma ótima geração comandada pelo técnico Ottmar Hitzfeld. O jejum de títulos do Real Madrid na Liga dos Campeões teve fim em 1998. Os espanhóis não tiveram vida fácil na final de Amsterdã diante da Juventus. O gol do título foi marcado somente no segundo tempo, aos 21 minutos, pelo montenegrino Mihajlovic. Uma das finais mais marcantes da história da Liga dos Campeões ocorreu em 99. O Bayern de Munique estava com as duas mãos na taça, mas viu o título escapar nos acréscimos do segundo tempo. Com gols de Teddy Sheringham e Solskjaer, o Manchester United pôde celebrar de forma efusiva o bicampeonato. Não demorou muito tempo para o Real Madrid conquistar a Champions novamente. A final foi entre duas equipes do mesmo país, algo que jamais havia acontecido na história. Os merengues derrotaram o Valência com certa facilidade e alcançaram assim o seu 8º título. O Valência teve uma nova oportunidade de conquistar a Europa logo no ano seguinte. Os espanhóis, porém, perderam de forma ainda mais cruel a decisão para o Bayern de Munique. Os bávaros levaram a melhor nas penalidades, com uma grande atuação do goleiro Oliver Kahn. Os galácticos do Real Madrid voltaram à final de 2002. Dessa vez, os merengues tinham no elenco a sua maior estrela, Zinedine Zidane. O francês foi o responsável por marcar o gol do título, num lance que é considerado por muitos o mais emblemático da história da competição. Dois gigantes do futebol italiano se enfrentaram na decisão de 2003. Milan e Juventus fizeram uma partida tensa, que terminou sem gols e com poucas oportunidades para ambos os lados. Com isso, o título foi decidido nos pênaltis, e o brasileiro Dida foi o grande herói ao defender 3 cobranças. O título mais surpreendente do século XXI foi o do Porto em 2004. Liderados por José Mourinho, os Dragões eliminaram times como Manchester United, Lyon e Deportivo La Coruña, antes de chegar à decisão diante do Mônaco. A final foi talvez o duelo mais tranquilo, com vitória dos portugueses por 3-0. A temporada 2004-2005 teve uma das finais mais épicas da história do futebol, com o Liverpool vencendo o Milan nos pênaltis após empatar por 3-3, numa partida que parecia perdida. Os ingleses reagiram após uma desvantagem por 3-0 no primeiro tempo, e aquela virada ficou conhecida como o Milagre de Istambul. Em 2006, Ronaldinho Gaúcho vivia o auge de sua carreira e carregou o Barça até a decisão de Paris. O bruxo acabou não brilhando tanto na final contra o Arsenal, mas viu outro brasileiro marcar o gol do segundo título dos catalães. O responsável por esse feito foi o lateral direito Juliano Belletti, que anotou seu único gol com a camisa do Barça, justamente naquela partida.
2 anos depois, o Milan teria a oportunidade de se vingar diante do Liverpool após a perda do título em Istambul. Os italianos dominaram a maior parte do jogo e venceram por 2-1. Mais uma vez, o protagonista daquele time era brasileiro. O meia Kaká fez uma grande competição e aquela brilhante temporada o rendeu o prêmio de melhor jogador do mundo. Depois de superar o Chelsea na corrida pelo título da Premier League, o Manchester United também derrotou os Blues na final da Champions de 2008. O destaque dos ingleses foi o português Cristiano Ronaldo, que terminou artilheiro e melhor jogador da competição. No ano seguinte, o Barcelona superou esse mesmo Manchester United e alcançou o 3º título europeu. Além do sucesso no continente, o time liderado por Lionel Messi também foi dominante no futebol espanhol e conquistou todos os 6 troféus que disputou em 2009. Quem também venceu a tão sonhada tríplice coroa foi a Internazionale em 2010. Depois de sobrar no futebol italiano, os nerazzurri foram até Madrid enfrentar a forte equipe do Bayern de Munique. Com 2 gols do argentino Diego Milito, a Inter celebrou seu 3º título europeu. O Barcelona de Messi e Guardiola seguia aterrorizando os adversários em 2011. Aquele ano talvez tenha sido o ápice da equipe no futebol espanhol e europeu. Os catalães decidiram mais uma vez a Liga dos Campeões com o Manchester United. O Barça confirmou o favoritismo e derrotou os ingleses por 3-1. Apesar de ser uma equipe bem relevante no futebol europeu, o título do Chelsea em 2012 surpreendeu muita gente. Isso porque eles eliminaram o Barcelona na semifinal e chegavam desfalcados à decisão diante do favorito Bayern em Munique. Com um roteiro para lá de especial, os Blues conquistaram a Europa pela primeira vez nos pênaltis, com atuações memoráveis de Petr Cech e Didier Drogba. Em 2013, o elenco do Bayern de Munique pôde cicatrizar a ferida de 2 vice-campeonatos recentes. Os bávaros fizeram uma final alemã com o Borussia Dortmund e viram o holandês Arjen Robben marcar o gol do título nos minutos finais da decisão. A 10ª conquista do Real Madrid na Liga dos Campeões aconteceu em 2014. A goleada por 4-1 sobre o rival Atlético não traduz em nada o que foi aquela partida, já que a virada foi construída na prorrogação. Aquele seria o início de mais um período vitorioso dos merengues na maior competição de clubes do planeta. Em 2015, o Barcelona teve algumas mudanças na configuração da sua equipe em relação ao título anterior. A maior atração do elenco era o trio de ataque MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar. Os catalães foram imparáveis naquela temporada e voltaram a vencer a tríplice coroa. Pouca gente podia imaginar que uma nova final entre Real Madrid e Atlético aconteceria tão cedo. Os comandados de Diego Simeone tiveram mais uma oportunidade de conquistar a Europa pela primeira vez em cima do seu maior rival. Apesar disso, o destino foi novamente cruel com os colchoneros, que acabaram perdendo nos pênaltis por 5-3. O primeiro bicampeonato consecutivo na era moderna da Liga dos Campeões aconteceu somente em 2017. O Real Madrid de Zidane estava ainda mais entrosado e foi campeão em cima da Juventus com todos os méritos. Mais uma vez, o destaque da equipe foi o português Cristiano Ronaldo, que marcou 10 dos seus 12 gols nas 5 partidas finais da Liga. O Real Madrid até oscilou na temporada de 2017 e 2018, mas quando chegou nos grandes confrontos da Champions, eles foram superiores novamente. Naquela campanha, o Real passou por PSG, Juventus, Bayern e o Liverpool na final. Aquele era simplesmente o 4º título em 5 temporadas dos merengues.
O Liverpool voltou à final no ano seguinte, numa edição que ficou marcada por grandes viradas e grandes confrontos. A decisão foi menos movimentada, e os Reds controlaram bem a partida diante do Tottenham. Aquele foi o primeiro dos vários títulos conquistados por Jürgen Klopp no comando do time inglês. Após muito investimento no seu elenco, o PSG disputou sua primeira final de Champions em 2020. Tudo isso, porém, não foi o suficiente para os franceses superarem o Bayern de Munique. A lei do ex entrou em vigor e o atacante Kingsley Coman marcou o gol do sexto título bávaro. Assim como o PSG, parecia questão de tempo para o Manchester City também alcançar sua primeira final. Isso aconteceu em 2021, num duelo onde os Citizens pareciam bem favoritos diante do Chelsea, mas os Blues marcaram no primeiro tempo e seguraram o resultado até o final. O gol do título foi anotado pelo atacante Kai Havertz, que hoje defende o rival Arsenal. Liverpool e Real Madrid reeditaram a final de 2018 4 anos depois. Enquanto a campanha dos Reds era mais sólida, o Real avançou de forma inacreditável, virando várias partidas. Na decisão, Vinícius Júnior brilhou no ataque ao marcar o único gol do jogo. Lá atrás, o goleiro Courtois operou vários milagres que ajudaram os merengues a levantarem mais um troféu. Com um grande futebol apresentado, o Manchester City conseguiu retornar à final da Champions 2 anos mais tarde. O time de Guardiola estava determinado a não perder mais uma oportunidade de vencer o título europeu. O duelo com a Inter foi bem equilibrado, mas com um belo chute do volante Rodri, os ingleses celebraram a inédita conquista. É difícil imaginar que algum dia, algum clube vai alcançar o Real Madrid em número de títulos. Os merengues marcaram presença mais uma vez na decisão de 2024 e eram amplos favoritos contra o Borussia Dortmund. Com gols de Carvajal e Vini Júnior, o clube espanhol carimbou nada mais nada menos do que a sua 15ª orelhuda. Inter e PSG disputaram nesse sábado a final da Liga dos Campeões de 2025. De um lado, os italianos buscavam o tetra e queriam evitar que uma grande temporada terminasse sem troféus. Do outro, os franceses almejavam a glória pela primeira vez e tinham a oportunidade de alcançar a tão sonhada tríplice coroa. Os comandados de Luís Henrique levaram a melhor e a final consagrou o belíssimo trabalho realizado pelo técnico espanhol. Com a Europa conquistada, o PSG agora vai atrás de mais uma grande competição, o novo Mundial de Clubes da FIFA, que começa no próximo mês. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e assista a outros vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima.